80 milhões de brasileiros possuem pressão alta e 80% destes a pressão não está controlada. O que você deve fazer para manter o controle da sua pressão arterial adequado? É o que eu vou mostrar para vocês a seguir. Eu sou o Dr. Gilmar Reis, médico, cientista, pesquisador, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Vou trazer 7 dicas infalíveis para que você tenha um bom controle da sua pressão arterial. Primeira dica: faça exercícios regularmente, de 30 a 45 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, e preferência de exercícios aeróbicos. Isso reduz a pressão arterial de 5 a 7 milímetros de mercúrio, semelhante aos melhores medicamentos existentes para controle da pressão arterial. Reduz a hipertrofia ventricular esquerda, uma das graves complicações da hipertensão. E também reduz a liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, um hormônio que é associado à hipertensão arterial, além de reduzir o dano da hipertensão arterial no derrame cerebral e reduzindo a mortalidade. Quem faz exercício só traz benefícios. E você, mulher, fazendo exercício, você vai ter mais benefícios ainda do que o homem. Os estudos recentes mostram que a mulher é muito mais beneficiada de exercícios aeróbicos para redução de risco cardiovascular comparado com os homens. Segunda dica: reduza o consumo de sal. A alimentação do brasileiro tem 3 vezes mais sal do que a alimentação do resto do mundo, à semelhança dos nossos irmãos africanos. A redução do sal também reduz a pressão arterial de 5 a 7 milímetros de mercúrio, semelhante a um ótimo medicamento para a pressão. Uma colher de chá tem 2,5 gramas de sódio, então tenha bastante cuidado com o sal adicionado na dieta. Sal está associado ao aumento da mortalidade, derrames cerebrais e infarto agudo do miocárdio. Estudos importantes têm mostrado que uma redução de até 5 gramas de sal na alimentação reduz, em média, 5 milímetros de mercúrio na sua pressão arterial média. Evite produtos em conservas, salgadinhos, alimentos processados, o refrigerante, queijos amarelados, temperos prontos, que eles têm muito mais sal do que o tempero feito em casa. Biscoitos recheados, por incrível que pareça, tem muito sódio. Não adicione sal, repito. Terceira dica: 75% dos pacientes têm pressão alta e é associado a isso a obesidade. O excesso de peso está associado a diabetes, colesterol elevado, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Além do mais, a obesidade está associada ao câncer de mama, câncer endométrico, de próstata e câncer do colo, cansaço, roncos e síndrome de apneia do sono. Sem falar, né, gente, com a piora da qualidade de vida que o obeso tem comparado quando não está obeso. Então, controlar o peso é algo fundamental. A mulher deve ter, no máximo, uma cintura de 80 centímetros e o homem uma cintura de, no máximo, 94 centímetros. Então, você pode usar uma fita métrica e avaliar a sua cintura periodicamente para saber se você está, pelo menos, bem na fita nesse quesito comparado com outros. Como que você faz? É muito simples. Tem que gastar mais energia fazendo atividade física e entrando menos energia, através de uma dieta equilibrada, retirando o excesso de carboidratos, o excesso de sódio, o excesso de gorduras e uma coisa muito recente que surgiu agora, o jejum intermitente diário, preferencialmente após as 20 horas até o desjejum no dia seguinte. Para cada quilo que você perde, você consegue reduzir, em média, 1,5 milímetro na sua pressão arterial. Quarta dica: controle o uso do álcool. O consumo de bebidas alcoólicas pelo brasileiro, em um estudo recente, mostrou que 25% tomam pelo menos uma bebida por dia. 7%
tomam de 2 a 4 vezes por semana. 3% tomam mais do que 4 semanas. 10% das pessoas perguntadas consomem álcool, mas não quiseram falar quanto. Ou seja, 45% da população brasileira é usuária de álcool. O álcool não tem níveis seguros para o sistema cardiovascular. Estudos recentes têm apontado que quantidades bem pequenas de álcool levam à arritmia, levam ao aumento da pressão arterial. E aquela história de tomar vinho porque o vinho tem antioxidante, hoje nós sabemos que ela é balela, ela não existe. Então, evite sempre o consumo do álcool. Se você vai tomar uma bebidinha quando você vai sair, faça uso em parcimônia e nunca exceda. Cuide da sua saúde. Quinto item, não fume. O cigarro está associado ao aumento da pressão arterial, porque ele aumenta a descarga de adrenalina, noradrenalina e cortisol na sua circulação, hormônios associados à hipertensão arterial. Isso leva ao estresse cardiovascular e o infarto, por esse mecanismo e outros, está associado a infarto agudo do miocárdio, derrames cerebrais e morte, além de câncer. Falo do tabagismo, né, gente? Então, como você pode fazer? Procure um auxílio. Parar de fumar não é fácil. Isso é um vício. Procure um auxílio, siga as técnicas comportamentais que existem e siga as orientações do seu médico. Se não conseguir parar da primeira vez, não preocupe. Tente uma segunda ou uma terceira vez. Os estudos mostram que as pessoas que tentam 2, 3 vezes, elas acabam diminuindo muito o consumo de cigarro e, frequentemente, elas conseguem interromper, em definitivo, o consumo deste vício. Combata o estresse. Carga de trabalho, pressões do dia a dia, isolamento, tudo isso faz o seu estresse aumentar. E isso leva a problemas de ansiedade, depressão, infarto e arritmias. Evite o isolamento, seja socialmente ativo, resolva seus conflitos familiares e relacionais. A última dica é: monitore a sua pressão arterial. Claro, se você é hipertenso, você tem que fazer o autocontrole da pressão arterial. Comprar um aparelhinho de pressão, aferir a pressão com frequência e, se ela estiver mantendo níveis elevados, com pelo menos 50% das aferições, é a hora de você ir lá no seu médico para ele reavaliar a sua pressão arterial. Pois é, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para você no mais um Saúde Todo Dia.